Vou trazer rapidamente aqui, porque o Viderlan estava com a gente ontem no Rei Pelé e visualizou uma boa atuação do Galo ontem, né? Contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Saiu atrás do placar, tomou um gol aos 2 minutos do primeiro tempo, né? Um banho de água fria e depois conseguiu virar a partida, conseguiu 4-1. O CRB que agora não tem muito tempo para descansar, Tony, porque sábado já encara o Ituano pela Série B, né? Às 5 da tarde no estádio Rei Pelé. É uma promessa de casa cheia esse jogo, porque o CRB vai tentar aí uma sequência de 3 vitórias, chegar aos 22 pontos e aí podendo encostar entre os 10 primeiros colocados e de fato realmente começar a pensar em G4 na Série B. Então tem esse jogo contra o Ituano. Ontem perdeu o zagueiro Simon, que foi expulso, né? Tomou os 2 cartões amarelos durante a partida, acabou sendo expulso. Então o Daniel Paulista vai ter aí o desfalque do Simon para esse jogo. Então o CRB vai trabalhou hoje já, amanhã encerra a preparação e depois os jogadores encaram a equipe do Ituano no próximo sábado no estádio Rei Pelé. Há uma pequena possibilidade de o Chay ser relacionado, mas a certeza é que ele só comece a atuar na próxima semana de fato contra o Goiás, né, fora de casa, mas pode ser que ele pinte entre os relacionados. Vamos aguardar aí até amanhã para ver como é que o CRB vai avaliar esse jogador, mas o que deixa a boa impressão ontem, né, é de o Cleiton. Cleiton fez uma ótima partida, foi um dos destaques ontem. E o João Pedro, né? Fez uma baita de uma partida. O João Pedro, eu falei até na transmissão, até brinquei, né? Baixou uma espécie de um Tony Kroos no João Pedro, que ele deu 2 grandes passes, né? 2 grandes assistências. Calma, no jogo. Meu Jesus amado. Eu tô brincando aqui, né, gente? Você tem chá de camomila, Alain? Eu tô brincando aqui. Mas o cara parece que se inspirou de fato no Tony Kroos aqui. Dá pra ser um pouquinho exagerado às vezes. Deve ser um pouquinho exagerado aqui, né? Pra gente brincar um pouquinho. Mas ele deu 2 grandes assistências, né? Pra um volante de marcação, demonstrou muita qualidade. É um jogador que vem crescendo muito nesse time do CRB. E o Cleiton, né? Eu falava aqui só, olha, o Cleiton vem como reforço. E de fato já começa nesses 2 primeiros jogos a demonstrar que foi um reforço, que é um reforço, chega, assumiu a titularidade e não deve mais sair desse time principal do CRB. Ontem fez um baita de um gol, fez uma grande partida, ajudou muito a quebrar muito essa marcação do Botafogo de Ribeirão Preto, e é um Galo que agora começa de fato a gente enxergar um CRB que vai brigar de fato pelo acesso na competição, viu, Tony? Muito bem, tá certo, tá aí pra você o Alan trazendo pra gente as informações do Galo, que assume agora a 13ª colocação. Viderlan, jogo muito bom, o torcedor da equipe do CRB foi a campo, incentivou a equipe do Galo, logo no início levou um gol, depois foi pra cima, 4-1 pra equipe do Clube de Regatas Brasil, Canhão. Foi uma vitória incontestável, né? Todo mundo que foi ao Rei Pelé ontem conseguiu constatar, e aí o placar, ele acaba até trazendo pra nós aqui um lado óbvio, né? Como analistas, né? Porque você pega um placar de 4-1 e o comentarista dizer que foi um placar incontestável, mas é que muitas vezes o placar não condiz com o que foi a partida. Mas o CRB, mesmo tomando um susto no início com o gol do Welison, lateral direito da equipe do Botafogo de Ribeirão Preto, o CRB conseguiu, até com um repertório muito dentro daquilo que se colocava, com muitas limitações para a criação de grandes oportunidades, de oportunidades claras no jogo, mas o CRB conseguiu, através de um passe fantástico do João Pedro. O Alan classificou o Cleiton, para mim fez um jogo bom, tá chegando no CRB agora, fez um gol sim, praticamente sem ângulo, mas o que o João Pedro jogou ontem foi uma coisa assim muito, mas muito acima daquilo que qualquer outro jogador do CRB conseguiu apresentar no aspecto tático, em termos de visão de jogo. O passe que ele conseguiu acertar pro Hereda quando o CRB perdia por 1-0, quebrou totalmente as pernas numa estratégia muito bem estabelecida que a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto exercia naquela oportunidade, porque o Botafogo de Ribeirão Preto conseguia marcar. E o Alan olhou uma hora pra mim, sabe, pessoal, e disse assim: bicho, tá marcando com 6, ou seja, fazia uma linha de 5 e muitas vezes recuavam o jogador da contenção também para poder fazer essa linha, para poder bater com os laterais do CRB, né? Tanto com o Rian, né, lateral esquerdo do CRB, como também com o Hereda, lateral direito. E isso fazia para a equipe do CRB, trazia daquela oportunidade, né?
muitas dificuldades para que o CRB pudesse construir com frequência jogadas do gol de empate. Então o passe do João Pedro foi importante porque deu ao Hereda o gol, a possibilidade de um gol totalmente livre, né, ali para vencer o João Carlos. E no finalzinho do primeiro tempo o CRB ainda fez 2-1. No que foi importante para o CRB no segundo tempo, o CRB não precisou também de muito esforço para poder mostrar toda a qualidade coletiva que tinha. E aí, minha surpresa para vocês, acredito que o meu pensamento não é um pensamento muito diferente daquilo que vocês pensam, né? De que a maioria aqui esperava que o CRB vencesse a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Como também acreditamos aqui que o CRB deve vencer o Ituano. Não acredito que o CRB venha ter mais dificuldades do que encontrou ontem contra o Botafogo de Ribeirão Preto contra o Ituano, mesmo entendendo que cada jogo tem uma história. O CRB fez 4-1 praticamente na última bola com o gol do Facundo, depois de uma jogada individual do Mike e uma cobrança de pênalti do Anselmo Ramon. Para mim, senhores, o que foi importante pelo que vi ontem no CRB é uma coisa que eu sempre vinha criticando, a ideia mesmo da necessidade que o CRB tem de contratações para aquilo que a Série B exige. É uma competição longa, são 38 rodadas, os senhores sabem disso. Então, um time que tem apenas 11, um elenco que tem apenas 11 com qualidade e outros razoáveis, para chegar em acesso, que é o que se discute no CRB, fica bem distante, né? E ontem o que vi positivamente na equipe do CRB foi o protagonismo, né? Eu citei o João Pedro, mas teve o Cleiton que fez uma boa partida, é verdade. Teve a participação no segundo tempo, mesmo com pouco tempo para poder jogar, mas fazendo muito bem uma diagonal do Facundo Labandeira. O Falcão também, mais uma vez, muito consistente também à frente desse setor de defesa do CRB. Fábio Alemão, mais uma vez, mantendo também a regularidade. Então, assim, mesmo com o GG não fazendo uma grande partida novamente e o Anselmo pouco participativo na margem ofensiva, mas tecnicamente ele foi participativo quando ele saiu da área, o CRB buscou, o Léo Pereira também fez uma partida aos costumes, né? É um jogador de muita regularidade, mas o CRB buscou peças dentro do próprio elenco que puderam dar uma entrega muito mais do que o suficiente para que o CRB pudesse vencer a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. Então, para mim, senhores, o mais importante é isso, é o CRB ter encontrado pelo menos jogadores que apresentaram uma inspiração nos momentos de baixa dos principais que todos nós sabemos. Falamos aqui há algumas semanas de que para marcar o CRB era a coisa mais simples do mundo quando você tem, em termos de estratégia, qualquer adversário, qualquer técnico sabe disso. Marcar o GG, marcar o Anselmo Ramon, marcar o Hereda e mais algum jogador aí que vocês podem me ajudar aí, de repente não estou aqui lembrando no momento. Léo Pereira. Ontem, o Léo Pereira, exato, o Léo Pereira. Ontem nós vimos outros atores, André, chamando a responsabilidade. Então isso para mim acabou sendo o mais importante do CRB nessa vitória pelo placar de 4-1, muito mais até do que o placar de 4-1 em si, porque a vitória já era o suficiente para o CRB, mas o resultado de 4-1 acabou aí para nós aí trazendo uma ideia muito clara de um resultado construído através de uma autoridade que o CRB apresentou diante de um Botafogo de Ribeirão Preto infinitamente, mas infinitamente inferior tecnicamente, coletivamente, em relação àquilo que o CRB tem hoje. Agora, Jorge Moraes, a equipe do Clube de Regatas Brasil está a 9 do líder, a 6 do quarto colocado, tem um jogo a menos. E o destaque ontem a gente falou sobre o pênalti do Anselmo Ramon, que voltou a bater pênalti depois da finalíssima da Copa do Nordeste, hein, Jorge? É verdade, ele inclusive bateu diferente ontem em relação ao pênalti que ele cobrou, que ele chutou contra o Fortaleza. Bateu bem diferente. Naquele jogo ele deu uma bomba para cima, a bola foi encontrada lá na mina 18, na mina lá da Braskem, lá no Mutange. A bola foi encontrada no outro dia lá. Aí agora não, ele bateu como ele sempre bate, a meia altura, com força no canto do goleiro. Aí, resultado, fez o gol, tranquilo. O Viderlan falava aí dos jogadores que merecem a atenção. Eu vou só dar um reforçozinho no que falou o Viderlan. Os dois laterais alas. O Hereda, que até gol fez, e as arrancadas em velocidade do Rian pelo lado esquerdo. Então o CRB está crescendo ainda mais o seu jogo ofensivo com a presença desses dois jogadores.
especialmente pela velocidade do Rian na esquerda e pelo oportunismo na diagonal que sempre tem o jogador Hereda. Muito bem, agora André, depois da entrada aí do Mike e também do Facundo Labandeira, com um jogador a menos, a equipe do Clube de Regatas Brasil ainda foi pra cima da equipe do Botafogo e ainda conseguiu fazer mais 2 gols, não é isso? É como o Viderlan, ele ilustrou muito bem. Faltava, acredito que não pelo resultado do CRB, né? Esse jogo de 4-1, mas pela apresentação. Para convencer que é um time competitivo, independente de estar jogando com um time inferior. Porque a gente já viu o CRB, em alguns momentos, enfrentar times inferiores no nível técnico e ter dificuldades. Porque a outra equipe estuda o CRB ou estudou o CRB e conseguiu bloquear algumas ações ofensivas do time. Contra o Botafogo, houve variações. Eu gostei muito, especialmente se a gente pegar, a gente vendo os melhores momentos, claro, eu vi o jogo, mas vendo os melhores momentos também. A movimentação do CRB foi diferente, a dinâmica no ataque. A troca de posições para fazer a aproximação, para fazer triangulações. Alguns dos gols saíram assim, dessa maneira, com transição ofensiva. Então mostra que apesar do placar de 4-1, foi um time que mostrou um repertório que já havia mostrado. E é isso que o CRB precisa. É nesse ponto que o time precisa evoluir, porque como o Viderlan disse, semana passada ou algumas semanas a gente falou que o time do CRB era previsível e eu citei aqui as 3 jogadas que o CRB tinha. E qualquer time que estuda o CRB porque ficou muito visado, sabia ou sabe como é que o CRB joga. Ontem, mesmo o Botafogo defendendo bem, fazendo o gol primeiro e recuou um pouco, estava tentando bloquear essas ações, mas teve a diferença de aproximação. Na jogada com o Hereda, ter mais um jogador para fazer 3 contra 2. A do Léo Pereira para fazer o jogo curto de um lado, para fazer a bola longa do outro, para ele ter essa superioridade individual, que é a superioridade quantitativa, aliás, qualitativa, que a gente chama no futebol atualmente. Então, muito mais que o resultado, mais a atuação. O rendimento da equipe do CRB mostra que o time pode fazer mais do que vinha fazendo. E aí ganha esse jogo importante. Inclusive o Anselmo Ramon, com 53 gols, se torna o maior artilheiro do século, né, do CRB. Como o Jorge citou, e aí citando o pênalti, para finalizar meu comentário, quando o Anselmo perdeu o pênalti contra o Fortaleza, eu citei que ele é um cara que ele tem repertório para bater pênalti. Ele não bate só de uma só maneira. Ou ele tenta no canto em cima, forte, ou ele tenta a bola cruzada forte também, como ele fez ontem contra o Botafogo. Eu já falei aqui várias vezes também que eu não discuto maneira e jeito de bater. Se o cara treina a semana toda, treina todo dia de uma maneira, ele que bata da maneira. Ele vai ter que ser eficiente para fazer o gol. Mas em termos de pênalti, o Anselmo Ramon, ele tem repertório. Pena, infelizmente para ele, para o torcedor, que ele jogou a bola lá longe contra o Fortaleza, mas é um dos melhores centroavantes que passou na história do CRB, tanto é que em números ele ultrapassa o Zé Carlos e se torna aí o maior artilheiro do CRB no século XXI. O André, deixa eu fazer só uma ressalva. Na verdade, eu vi muita gente falando sobre Zé Carlos, e na verdade não é o Zé Carlos, é o Neto Baiano. O Neto Baiano, 52 gols, o Neto Baiano. Chega a 53. Ele chega a 53. É o artilheiro do século do CRB, o Anselmo Ramon, e eu concordo com você plenamente. Faço das suas palavras as minhas palavras. É um dos melhores camisa 9 hoje do futebol brasileiro. Do Nordeste deve estar no top 2. Pois é, vamos que vamos, em nome de Unicom, para que tem mais pra você. Só o Clevante que acertou o galo, né, Clevante? E não falei ainda, porque você não deixou. Rapaz, você não deixou falar ainda. Eu passo pra ele. Eu acho que seria agora. Foi falar sobre o placar. Mas eu acho que seria agora. Rapaz, é uma perseguição pra cima de mim hoje. É uma perseguição pra cima de mim. Vou cortar o microfone de tudinho, eu vou cortar o microfone. Essa perseguição do Tony é comigo e com o Viderlan. Mas sabe o que é isso aí? Falo? Não, falei. É porque você apresentou ontem. Que é isso? Que pressão. Pô, vai por mim. Ó, em relação aí da Anselmo Ramon, vocês falaram aqui em relação a bater pênalti. Pra mim, ele não é só um grande jogador, como atacante e tal, como goleador, mas bate pênalti muito bem. E, inclusive, bate melhor do que os jogadores galinha da seleção brasileira, né? Rapaz. É porque o cara vai bater pênalti daquele jeito, ciscando feito galinha. Ali é bater pênalti, rapaz.
Vai pra lá? Como é, Clevânia? É os batedores Como é que fica? ciscando. Assim, batedorzinho de pênalti. Coisa linda! Coloca a imagem inteira, a imagem inteira, Pirulito. Vai. A imagem inteira. Não, pô. O banco dele, Jorge Moraes e Viderlan, Isso é que gosta. o banco dele já é baixinho, ó. Aí, O cara chega pra bater pênalti, vai bater pênalti assim, ó. Isso é batedor de pênalti pra um cara desse? Depois não reclame do pirulito. depois do reclame. Olha, vamos falar do CCE, do Tricolor de Palmeiras dos Índios. Abraço, Jadson Ferreira, Jerônimo, tá com a gente, o Nilson, Ricardiano Medeiros, em Maceió, torcedor do Galo. Ô, Tony, só uma informação rapidinho. Pode falar, Alan. Não, só pra reforçar aqui que o Anselmo realmente passou o Zé Carlos, viu? Também, O Zé então, né? Carlos era até então o maior século do CRB. O Neto Baiano, viu, Cardeal? Ele tem 48 gols com a camisa do CRB. O Zé Carlos tinha 52. Então tá invertido, porque eu vi não tem hoje. muita diferença, Então tá não. invertido. Eu vi uma postagem hoje, acho que do próprio CRB, inclusive, no grupo do CRB, dizendo que o Neto Baiano tinha 52 e o Anselmo Ramon 53. Então errou a assessoria de imprensa do CRB, tá no grupo do CRB isso. Inclusive, por isso que eu corrigi o André aqui. deve ter errado Tentei mesmo. corrigir o André, mas o erro foi do Rafael Peixe.